E aí, pessoal do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas, tudo certo? Chegou a hora da gente consolidar o nosso conhecimento. Bora juntos nessa revisão rápida e focada sobre o imperialismo no século XIX. Com foco e disciplina, a gente vai desvendar cada ponto importante para nossa próxima atividade. Então, energia total aí, porque conhecimento é poder. Ok, vamos mergulhar nisso. Pensa aí naqueles jogos de estratégia que a gente joga, sabe? Onde o objetivo é expandir um mapa, mover tropas, conquistar e vencer os oponentes. É bem divertido na tela, né? Mas na história da humanidade, essa dinâmica foi muito real e, olha, teve consequências bem sérias. Pois é, essa lógica de jogo, de expansão e domínio virou a política oficial de grandes nações lá no século XIX. É exatamente isso que a gente chama de imperialismo, um período de uma expansão e dominação super intensa. E essa charge da época, olha, ela ilustra essa ideia com perfeição. O imperialismo foi basicamente o processo em que um Estado ou um país expandiu seu território, sua cultura e sua economia para cima de outro. Foi o que potências como Inglaterra, França, Bélgica e outras fizeram na África e na Ásia. Agora, pensem comigo, uma conquista gigantesca como essa, dominando continentes inteiros, precisava de uma justificativa, uma desculpa muito forte, né? Precisava convencer a própria população europeia de que aquilo ali era a coisa certa a se fazer. E a literatura foi uma ferramenta poderosa para isso. Se liga nesse trecho do poema O Fardo do Homem Branco. Ele reflete bem a crença racista da época, a ideia de que os europeus tinham uma missão, um fardo, de levar a civilização para outros povos, que eles viam como selvagens ou, como diz ali, metade demônio, metade criança. Essa tal missão ganhou até um nome que soava científico: darwinismo social. Mas cuidado! Isso era uma distorção muito perigosa das teorias do Charles Darwin. Pegaram as ideias deles sobre evolução das espécies e aplicaram de forma errada às sociedades humanas, só para justificar a dominação e a violência como se fosse algo natural. Bom, agora que a gente já entendeu a desculpa, vamos avançar para o evento que de fato organizou essa corrida por territórios. Vamos ver como isso funcionou na prática. E o palco para isso foi a cidade de Berlim. Entre 1884 e 1885, os líderes da Europa se reuniram lá em Berlim. Mas, atenção total aqui. O objetivo não era conversar com os povos africanos. Era definir, entre eles mesmos, as regras do jogo para dividir o continente africano. E o mais chocante, sem nenhum representante da África na sala. E a regra principal que eles criaram foi o princípio do uti possidetis. Nome complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Significava que quem chegasse primeiro e ocupasse um território para valer, levava. Era o dono. Atenção a este detalhe, pessoal, porque foi isso que deu o tiro de largada para uma verdadeira corrida desesperada pela África. Para a gente entender o impacto absurdo disso, vamos olhar os números. Antes de 1880, o domínio europeu na África era bem pequeno, mais ou menos uns 10% do continente, e principalmente em áreas perto da costa. E agora, se preparem, olha o que aconteceu depois da Conferência de Berlim. Em 1914, esse número pulou de 10% para mais de 90%. Foi uma virada de jogo absurda. Em poucas décadas, o continente inteiro foi dominado, com exceção da Etiópia e da Libéria. O resultado é esse que a gente vê na imagem, um mapa da África todo redesenhado com régua, com bandeiras europeias fincadas em todo lugar, ignorando completamente os povos, as culturas, os reinos que já existiam ali há séculos. E claro, uma divisão feita dessa forma, de um jeito tão artificial e violento, deixou marcas, cicatrizes muito profundas, que afetam o continente africano até os dias de hoje. As consequências foram simplesmente devastadoras. As fronteiras arbitrárias juntaram povos inimigos no mesmo território, o que gerou conflitos que duram até hoje. A cultura e a religião locais foram esmagadas. As riquezas naturais, como ouro e diamantes, foram exploradas sem dó. E essa competição toda entre as nações europeias virou um dos principais combustíveis para a Primeira Guerra Mundial. Certo, pessoal? Reta final agora. Foco total nestes pontos, porque eles são a chave para a gente ir bem na atividade de acompanhamento que vai rolar na plataforma Wayground, ok? Então vamos recapitular, bem direto ao ponto. Primeiro, o que é imperialismo? Dominação política, econômica e cultural de um sobre o outro. Segundo,
Qual era a justificativa? A ideia racista do fardo do homem branco e o darwinismo social. Terceiro, o grande evento, a Conferência de Berlim, que dividiu a África usando a regra do ut possidetis. E quarto, as consequências graves, como as fronteiras artificiais e a exploração de recursos. Lembrem-se, mantenham a organização e o foco total durante a atividade. Esse é o momento de mostrar o que vocês aprenderam, de exercer o protagonismo. Confiança e atenção. E para fechar, fica aqui uma reflexão que vai além da nossa atividade. De que maneira essa divisão, feita há mais de um século, ainda influencia a política e os conflitos do mundo em que a gente vive hoje? Pensem nisso. Boa sorte a todos.